Galerinha, tudo bem? A Pro então vai gravar aqui um pouquinho que a gente falou sobre a aula online, tá? Então aqui a gente vai falar sobre independência entre o campo e a cidade. Então ele fala aí pra gente que o campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Assim, há uma relação de dependência entre eles. Aqui então a gente consegue observar uma foto na área rural. Vamos ler aqui comigo? Na área rural, a produção de alimentos e matérias-primas vão abastecer todo o município. Então, aqui eu tenho a produção de uma área rural, a produção de pessoas na agricultura, tá? E aqui ele fala, já na área urbana, ocorre transformação de muitos alimentos ou matéria-prima em novos produtos que serão comercializados tanto na cidade quanto no campo. Por exemplo, a transformação de semente do girassol em óleo de cozinha em cosméticos, assim como o desenvolvimento de eletrônicos com base em matérias-prima extraída do campo. Aqui eu tenho, então, uma fabricação de geladeiras. O que acontece aí? As geladeiras, elas são fabricadas e elas são enviadas tanto para a área rural quanto para a área urbana. E aqui a gente tem uma outra parte. Tratores, colheiteiras, entre outras ferramentas agrícolas produzidas na cidade, colaboram para o desenvolvimento da atividade rural, aumentando a produtividade agrícola. Aqui, então, eu tenho algumas máquinas utilizadas na área urbana, na área rural, tá? Na parte da colheita. Pode ser feita manual, a colheita, como pode ser feita com máquina. Mas, para isso, o que a Pro quer dizer? Que o campo, muitas vezes, depende da área urbana. Por quê? Porque essas máquinas, geladeira que eles utilizam lá, são feitas aqui na área urbana e eles acabam, então, levando para lá. E a área rural fornece alimento para nós, né? Vindo aqui, na página 26, ele fala assim, de maneira geral, o campo fornece recursos naturais e alimentos para a cidade, e a cidade, por sua vez, oferece serviços especializados e produtos industrializados. Também aos moradores do campo, agora lei do campo. Então, galerinha, o que ele tá falando aí? O que a gente acabou de ver lá na outra página, que algumas do que a gente come aqui na cidade então produzido lá no campo, tá? Então aqui, agora leia os quadrinhos que mostram a relação de trabalho e consumo entre o campo e a cidade. Ele fala aí pra gente então, independência entre o campo e a cidade. As uvas foram cultivadas e colhidas na área rural do município. Depois foram transportados até uma indústria localizada na área urbana do município. Lá serão processadas e transformadas em um novo produto, o suco de uva em caixinhas. Os sucos produzidos nas indústrias, eles podem ser comercializados e consumidos tanto na cidade quanto no campo, ou seja, em todo o município. Então, aqui, ele fala o que pra gente? Que para fazer o suco de uva, que muitas famílias consomem, as indústrias, elas precisam das uvas que são produzidas no campo. O agricultor, por sua vez, para cultivar e colher as uvas, eles dependem dos equipamentos que são fabricados nas indústrias, na área urbana. Então, aí, ele até gera um desafio para a gente pensar um pouquinho mais nessa situação e observar. Observe o seu lanche, só que a gente não está na escola, então a gente não consegue o lanche. Vamos pensar agora o lanche da tarde que vocês vão fazer.
O que que tem aí no lanche da tarde que vocês conseguem, então, comer, se alimentar, que é produzido no campo, né? É isso aí que ele fala pra gente, que o campo, ele tem uma interdependência com a cidade, porque alguns produtos que são comercializados lá, depende aqui da cidade, e algumas coisas, as coisas da cidade dependem, então, do município rural, tá bom? Aqui, então, a gente vai falar um pouquinho sobre cidade e campo, semelhanças e diferenças. O que eu tenho de diferente e o que eu tenho de igual no campo e na cidade? E ele fala: o campo e a cidade são diferentes em relação às suas paisagens e ao modo de vida de seus habitantes, em função de atividades econômicas e desenvolvimento de cada espaço. Entretanto, podemos encontrar semelhanças entre eles e muitas interações sociais e culturais, como no dia a dia da escola, pois tanto os alunos que moram na área urbana quanto os alunos que moram na área rural se deslocam todos os dias da semana até a escola, em que estudam para conviver com os seus colegas e aprender coisas novas. Agora observe a vida cotidiana das crianças da fotografia, que ele mostra um barco, muitas crianças que precisam ir de barco para a escola, outras que acabam indo a pé ou de bicicleta e muitas que também precisam de transporte escolar. Eu acho que no nosso cotidiano, na nossa vida, a gente só não usa barco, né? Mas muitas crianças vão de transporte escolar, a pé, bicicleta e carros também, né? E ele continua: além disso, há interações econômicas entre o campo e a cidade, como a produção de alimentos, fabricação de diferentes de equipamentos e produtos alimentícios, vestuários, etc., que podem ser consumidos tanto pelas pessoas que moram no campo quanto por aqueles que moram na cidade. Então ele fala pra gente sobre as diferenças e as semelhanças, né? E agora aqui a gente então vai fazer a atividade. Na página 28 a gente vai fazer a atividade do que a gente acabou de aprender lá nas outras páginas anteriores, tá? Vocês vão fazer essa atividade em casa, tá? E aí, fazer a página 29. Ele manda vocês lerem o texto e manda vocês darem um final para essa história. O que o ratinho, então, você vai ler o texto e vai perguntar o que o ratinho, então, fez, tá? Como que o ratinho se comportou? Eu quero que você me fale. E aqui, então, na página 30, é o nosso trabalhinho de geografia, que eu vou, então, passar para vocês e explicar para vocês lá na nossa, aí pelo WhatsApp. Esse trabalhinho, ele é super fácil, é tudo que a gente já viu durante todo o conteúdo, durante todo o bimestre, e é só vocês preencherem, tá bom? Um beijinhos e até a próxima aula!